Olá, você que assiste ao Frente a Frente, nosso programa começa agora e hoje eu converso com José Beltrão Neto, ele que é advogado trabalhista, membro da Comissão de Fortalecimento do Controle Social da OAB, bem como pós-graduado no Mackenzie em Direito e Processo do Trabalho. Portanto, eu agradeço inicialmente ao José Beltrão por estar aqui conosco, e a nossa entrevista é sobre novos limites do home office, ou seja, do trabalho em casa, que ganhou, né, digamos assim, uma ampliação desse trabalho a partir da pandemia da Covid-19. E, claro, eu começo essa entrevista falando sobre justamente uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho em outubro deste ano, que propôs limites ao trabalho remoto, que se intensificou, como eu disse, com a pandemia da Covid. Portanto, senhor José Beltrão Neto, eu pergunto o que significa essa atitude do Ministério Público do Trabalho em relação a essa nova modalidade, digamos assim, de prestação de serviço que está presente em todos os setores da sociedade. Gorete, posso fazer só um adendo? Ficou como graduado, mas é pós-graduação. Teria problema? Pós-graduação, exatamente. Uhum. Então, a norma técnica número 17 de 2020 do Ministério Público do Trabalho, ela vai dispor a respeito de algumas diretrizes, a respeito de algumas recomendações, a respeito de algumas atuações que devem ser adotadas tanto pelo ente estatal, pela administração pública, quanto pelo empresário, enfim, para que as relações do direito do trabalho elas se procedam da melhor forma possível, visando o bem de toda a coletividade que está inserida nessa modalidade de atividade, certo? Para preservar a saúde, a segurança, tudo isso que envolve o ambiente do direito do trabalho. José Beltrão, são 17 itens que o Ministério Público do Trabalho coloca. Eu perguntaria, a preocupação maior do Ministério está em assegurar aos funcionários, aos trabalhadores, digamos assim, uma condição, digamos, humana, porque, na verdade, todo mundo que migrou para o home office diz que trabalha mais em casa do que se estivesse num ambiente de trabalho natural, nas empresas, não é isso? Isso. Então, nós temos que fazer uma observação a respeito de como o direito do trabalho ele se propõe perante a pessoa. Ele vê a pessoa como um indivíduo que já obtém diversos direitos fundamentais, entre eles, obviamente, vamos analisar a questão realmente da segurança do indivíduo, do respeito, enfim, da igualdade, da fraternidade, diversos. Neste sentido, algumas dessas aplicações do Ministério Público do Trabalho vão beber diretamente desses direitos fundamentais da pessoa humana, que foram estabelecidos lá atrás. E nesse diapasão, vamos observar também o que segue. Justamente a proteção da imagem do indivíduo perante as plataformas individuais, a tentativa de regulamentação de horário e jornada, que ainda não foi estabelecida pelo ordenamento jurídico nacional, certo? Também temos que fazer algumas diferenciações no tocante ao seguinte, que teletrabalho e home office são duas situações diferentes. O teletrabalho, ele é gênero, enquanto o home office é espécie. O que é que acontece? A legislação brasileira, a nível de CLT, a consolidação das leis trabalhistas, certo? Ela dispõe e regra o que trata a respeito do teletrabalho. Já o home office é uma nomenclatura que não está nitidamente descrita na nossa legislação pátria, certo? Mas que é comumente utilizado pelo indivíduo para realizar justamente a citação do quê? Que está realizando trabalho que seria no ambiente laboral normal, a sede da empresa, ou enfim, mas está trazendo esse trabalho e exercendo ele no ambiente de sua casa, certo? Já o teletrabalho, ele é um pouco mais amplo do que isso, e é ele que é realmente normado
é normatizado pela consolidação das leis trabalhistas, mas, claro, temos algumas outras legislações que tratam a respeito destas situações. E aí o que é que acontece? A norma técnica do MPT, né, do Ministério Público do Trabalho, justamente vai tratar a respeito tanto do teletrabalho e fazendo algumas observações meio que indiretas do home office. Pode até trazer a nomenclatura, mas de fato é o teletrabalho. Pois na nota técnica sobre essa mudança da atividade, não é, que afeta milhares de trabalhadores, como milhares de empresas, há uma recomendação para que haja também a realização de treinamentos para facilitar a adaptação tanto de empregados quanto de empregadores, né? Isso. Então, o que é que acontece a respeito disso? Foi estabelecido que para ser possível o exercício do teletrabalho, certo, teriam que existir adaptações para o mercado de trabalho e para o trabalhador de forma geral. Inclusive, sendo necessário que o empregador, como o indivíduo que corre os riscos econômicos da atividade e como a lei olha para ele, propor esses cursos, tanto para profissionalização quanto para adaptação do indivíduo às novas plataformas virtuais, inclusive olhando com muito carinho tanto para a saúde quanto a segurança do trabalho. Sabemos que as atividades realizadas em ambientes onde o indivíduo, o trabalhador, ele fica sentado por muito tempo, podem acarretar algumas lesões musculares, algumas situações crônicas de esforço repetitivo, enfim. E cabe ao empregador realmente, junto, claro, com o ente público, em conjunto, informar e ensinar o trabalhador as melhores formas de evitar todas essas situações e se adaptar da melhor forma possível ao novo ambiente virtual de trabalho. Porque, naturalmente, a pessoa que passa, no geral, a fazer o trabalho em casa, o trabalho remoto, né, pelo home office, não tem as condições, a infraestrutura que é disponibilizada no ambiente de trabalho convencional, não é? Então, nesse caso, o empregador tem que, talvez, criar as condições objetivas para que ele mantenha esse conforto adequado ao seu trabalho também no home office. Isso é uma obrigação que pode estar colocada num contrato de trabalho. Pode ser por aí? Inclusive, sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, quando já existe um contrato de trabalho, a necessidade da transferência do trabalho presencial para o telepresencial será de colocar um aditivo ao contrato de trabalho, onde esteja citado essa mudança do ambiente, certo? E algumas das condições. A legislação, ela vai indicar também que o ideal é que seja determinada a jornada de trabalho, como algumas outras situações específicas. E a título do empregador, também é muito importante citar aqui, Gorete, que a questão que deve ser prestada realmente pelo empregador são os objetos, são os bens de uso para efetivação desse trabalho, não somente a produção, mas também para o conforto desse trabalhador, que deve ser amparado por todo esse arcabouço de coisas e bens para que ele desenvolva da melhor forma e da forma mais segura e que evite menos danos ao indivíduo. Sem falar no apoio tecnológico, não é? Porque a pessoa que trabalha em casa precisa estar atualizado na tecnologia e isso não estava preparado. Isso ele dispunha quando estava na condição presencial, no ambiente de trabalho, não é? Claro, inclusive podemos listar alguns dos materiais que são comumente entregues pelo empregador em determinados setores, que é justamente a entrega de computadores, salvo engano, também tablets, webcams, ou algo do gênero, para realmente poder o trabalhador se utilizar das plataformas virtuais, ser visualizado por sua equipe, ou dependendo da finalidade do trabalho, até pelo consumidor final,
certo? E alguns itens também relacionados à ergonomia, como o mousepad, aquela almofada que você coloca no teclado, um monitor que seja menos prejudicial à vista do indivíduo, uma cadeira que mantenha a posição ideal para que ele faça o seu trabalho, evitando realmente lesões musculares nas costas, no punho, enfim, no dorso, nos ombros. É todo realmente um novo nível de obstáculos que a virtualidade vem nos apresentando, que é justamente em preservar a saúde do indivíduo e fazer adaptação realmente ao mercado de trabalho e, com isso, mercado de consumo. Pois é, com a publicação da nota, o Ministério Público do Trabalho, aí a gente acompanhou em várias matérias que surgiram na ocasião, que essas medidas, o que o Ministério Público do Trabalho foi questionado sobre essas medidas desestimularem, no caso, o trabalho no estilo home office. O que o senhor diz sobre essa questão? A questão do desestímulo ao home office? Sim. É uma tendência, não é? A gente sabe que é uma tendência, que muitas atividades que até então não eram desenvolvidas pelo home office passaram a ser, e que tem muitas empresas que estão, inclusive, optando por essa modalidade, que é mais econômica do ponto de vista dos investimentos que têm que ser feitos na forma presencial dos seus funcionários, seus trabalhadores. Então, Gorete, o Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma plataforma de comunicação, o podcast que está tão atual, que ele trata em um dos seus episódios, certo, do programa Trabalho em Pauta, que é justamente essa questão. Eles fazem entrevista a alguns indivíduos e eu pude acompanhar, certo, onde é informado que foi realizado uma pesquisa junto a empresários que durante a pandemia, 46% desses entrevistados adotaram o teletrabalho, o home office, enfim, como prefira colocar. Já, em um segundo momento, foi perguntado se eles pretendiam continuar com essa modalidade, com a execução dessa modalidade. E 39% afirmaram que vão continuar utilizando com parte do quadro de funcionários que possuem. E o porquê disso? Justamente é diminuição de custos para a empresa, o porquê diminuir esses custos. Eventualmente, não vai ser necessário fazer o aluguel de um espaço físico, consumo de energia, limpeza e diversos emolumentos ali que são necessários para manter a atividade de trabalho ocorrendo. E esse gasto seria transferido no investimento inicial, em poder disponibilizar ao trabalhador todo aquele material mais necessário para o trabalho, como equipamentos eletrônicos, de audiovisual, principalmente, e os ergonômicos para manter os parâmetros de saúde e segurança no trabalho. Mas, com certeza, a pandemia revelou essa possibilidade que eu, que particularmente, acho que por mais que nós tenhamos que trabalhar mais do que trabalharíamos numa situação presencial, é muito mais confortável para as famílias que hoje têm de estar em casa, que possam desenvolver esse trabalho também em casa, não é, senhor? Então, o que é que acontece? O trabalho em casa ele é relativamente confortável, mas também temos que ter uma observação e um olhar muito crítico como é que ele vai ser elaborado. Pois, como já foi falado, ele vai trazer novos desafios realmente para o trabalhador e para a comunidade, para a sociedade, certo? E por que se fala nisso? É justamente o controle da jornada de trabalho para que as pessoas e os trabalhadores, né, evitem trocarem seus horários da manhã, quando é trabalhado de uma forma regular, né, de manhã à tarde, aquelas 8 horas da jornada, enfim, e acabar eventualmente passando isso para a noite, para a madrugada, ou para um feriado, ou realmente para um final de semana, que o intuito é justamente que a pessoa descanse, que o trabalhador descanse, para poder manter realmente as suas energias mentais, físicas, enfim, e poder gozar de alguns dos direitos que são estabelecidos constitucionalmente, como o lazer, o descanso, enfim. Então, são desafios novos que precisam de uma atenção
de realmente um carinho, que foi analisado de forma muito competente e disposto a algumas situações que carecem realmente tanto de observação, de efetivação, que o Ministério Público do Trabalho trouxe justamente com essa nota técnica de número 17 do ano corrente. Bem, José Beltrão Neto, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe José Beltrão Neto, ele que é advogado trabalhista, membro da Comissão de Fortalecimento do Controle Social da OAB, com pós-graduação no Mackenzie e Direito e Processo Trabalho. Nós vamos falar agora ainda sobre os desdobramentos dessa nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que versa sobre os novos limites do home office. Bem, José Beltrão, que profissões você diria que estariam mais adaptadas, digamos assim, a essa nova ordem do home office? Gorete, então, eu acredito que realmente uma das profissões que melhor vem se adaptando à questão do home office, né, do teletrabalho, é justamente a advocacia, pela liberdade que foi concebida ao advogado em poder realizar sua produção para peticionamento, e hoje em dia com todas essas tecnologias que o computador, com esses programas de redação, vamos também colocar realmente de videoconferência, até para o atendimento do cliente quando necessário. A advocacia vem se saindo aparentemente muito bem com a questão dessa adaptação, certo? Outras profissões também tem um bom desempenho com essa adaptação. Podemos colocar nesse sentido, acredito também que profissionais de contabilidade ou televendas, que não necessariamente não usam o vídeo, mas sim telemarketing, né, que são as ligações, questões de call center, enfim, a questão também do ramo da educação, onde o EAD foi adaptado para justamente as graduações que antes eram presenciais, utilizando diversas plataformas, inclusive eu mesmo venho utilizando uma dessas para minha pós-graduação, certo? E, para ser bem sincero e justo com você, pelo menos na instituição onde eu venho tendo essas aulas e esse curso, enfim, eu não venho sentindo tanta diferença quanto o presencial. Mas, claro, quando você sai do seu ambiente normal... Mackenzie faz a diferença, né? Então, exatamente. Faz a diferença. Tem uma estrutura, digamos assim, que permite a pessoa não sentir a diferença, né? Eles têm toda uma metodologia realmente voltada para o ensino, que não é porque hoje eu estou na casa aprendendo, mas realmente é muito bonito de se ver, e realmente o comprometimento deles com o aluno. Mas, fechando esse parêntese, você percebe que realmente quando o indivíduo ele sai daquele ambiente que ele está acostumado a propor suas atividades, ele sente no início. Mas, claro, como tudo na vida, que depende de adaptação, depois de um certo tempo, tudo já vai entrando dentro dos seus eixos e realmente a produtividade
acredito que encontre seu equilíbrio realmente com essa diversidade que é trazida também nesse sentido pelo home office. Claro, não podemos nos esquecer dos benefícios, evitar a locomoção, evitar a questão também da pandemia, realmente evitar Da o contágio. aglomeração, não é? Quem teve, passar para outros, para quem não teve, poder realmente ficar num ambiente relativamente seguro para evitar, ou pelo menos postergar realmente a questão do vírus, e quem sabe essa vacina vai sair eventualmente em breve e vamos estar todos protegidos. Tomara, tomara. Olha, o home office também traz mudanças na cultura das empresas, né? Como também, digamos assim, no estilo de gestão. Eu pesquisei aqui e vi que tem empresas, grandes empresas, que preocupadas com os seus funcionários, até plano de saúde para pets, né, adotados, para os seus bichinhos de estimação, que faz a diferença também no controle. A vibe de uma casa que tem um animalzinho é bem diferente daquela que não tem, né? Com certeza. Então, nada óbvio que o empregador ofereça benefícios realmente ao empregado. Não me parece que nas condições realmente econômicas que vemos enfrentando, né, de recessão anterior, inclusive com as novas dificuldades econômicas que foram trazidas também pela pandemia, né, com o aumento do desemprego, enfim, toda essa questão, que seja uma regra, mas muito importante e muito salutar que quem possa fazer em suas empresas realmente a concessão desses benefícios para o empregado, os faça. Porque temos que lembrar que, além de produtores de valor econômico, todos nós somos seres humanos, detentores de direitos, merecedores realmente de garantias ali para poder viver da melhor forma possível. Pois grandes empresas como Magazine Luiza, por exemplo, 40 mil funcionários não precisarão mais voltar para a atividade presencial. Isso significa uma adequação e uma economia vultosa, não? Sobretudo o pessoal da área de tecnologia também da informação, não é? Não, com certeza, mas o que quer dizer nesse sentido? A Magazine Luiza, como conglomerado econômico e com poderio econômico que ela detém, realmente acredito enxugando esses custos e podendo transformar ele em algum tipo de benefício para o seu empregado, encontra uma balança de equilíbrio, justamente em relação à receita e custos, enfim. Já o pequeno empresário ou a empresa familiar, não me parece que realmente ele consiga ou eles consigam fazer isso, a menos que realmente tenha um planejamento, enfim, para toda essa proposição. Podemos dizer que a pandemia, nesse aspecto, gerou um desafio para todos os segmentos da sociedade? Sim. Porque saímos da zona de conforto, do que era normal, né? Entramos nessa novo normal, em situações realmente atípicas para o ser humano, que estão sendo absorvidas e normatizadas. E o que é que acontece? A tendência é que realmente essas dificuldades, vamos elencar algumas, questão de controle realmente de rotina, adaptação do trabalho dentro de uma casa, vamos supor que a pessoa, o trabalhador, seja uma mãe de família, junto com o pai de família, e eles têm mais 2 filhos e tem que dar toda a atenção de cunho realmente afetivo, prestar todas as alimentações para aqueles menores que dependem inteiramente dos pais, enfim, fazer todas essas adaptações para que não ocorram interferências que sejam negativas para o trabalho, mas também que a família não esteja desassistida, entende, Gorete? Então, assim, realmente o tempo de adaptação vai ser um momento de conturbação. No entanto, a tendência com a efetivação desse modelo de trabalho, que é o home office, ele seja dirimido, seja diminuído, seja diluído, enfim. Pois bem, e seja... como fica
o controle da jornada de trabalho no sistema home office? Há pagamento, por exemplo, de hora extra? Como mensurar isso? Porque é uma preocupação de todos os trabalhadores que migraram ou estão no sistema híbrido, né? Há uma parte home office, outra parte na empresa. Como fica essa situação? Tem que se partir para um novo aditivo no contrato de trabalho também? Isso, então, vamos pelo começo. Por partes. Primeiro, temos que fazer a diferenciação do que é teletrabalho e do que é home office. O teletrabalho ele não dispõe a respeito da regulamentação de jornada de trabalho a primeiro momento. No entanto, foi observado pelo TST que, por mais que ele não esteja enquadrado na regra geral da CLT, que dispõe sobre jornada de trabalho e por si só também horas extras depois, você vai ver que o texto constitucional ele garante uma jornada normal de trabalho em 8 horas diárias, certo? E que qualquer hora trabalhada acima dessa hora normal tem que ser paga com um acréscimo de 50%, que é a hora extraordinária. Isso tudo está lá disponível no artigo 7º da Constituição de 1988. Passando para o segundo momento, já o home office na realidade ele não é tido como teletrabalho, mas sim como trabalho normal que é levado para casa. Existem pequenas diferenciações, podemos discorrer mais à frente. No entanto, o que acontece? O que vai ser adotado no regime de home office, como é chamado, vai ser o regime normal, que é pela CLT e que também dispõe basicamente a mesma coisa. Jornada de 8 horas diárias, 44 horas semanais e toda hora extra produzida pelo trabalhador deverá ser paga com um acréscimo de 50% em cima da hora normal. Inclusive, a nota técnica 17 do Ministério Público do Trabalho, ele dispõe nesse sentido de instruir o empregador a promover, dentro do instrumento de contrato de trabalho ou do aditivo do contrato de trabalho, disposições a respeito de como vão ocorrer e como é que serão pagas tanto a hora extra quanto como vai ser controlada essa jornada de trabalho. Existem alguns trabalhos que são elaborados por meio de plataformas virtuais, onde existe o login e existe a contabilidade de horas, e também se dá para observar se existe produtividade durante aquelas horas, que facilita. No entanto, existem algumas outras atividades que não é possível o gozo desse tipo de plataforma e por aí vão ser necessários encontrar novas ferramentas para fazer esse controle de jornada. Porque como fica claro que fora do ambiente de trabalho existe uma dificuldade ou pelo menos uma diferenciação nessa questão de controle de jornada de trabalho pelo empregador, que é o responsável pela sua anotação e pelo seu controle. Difícil, né? A empresa pode migrar o trabalhador para o teletrabalho ou de volta para o regime presencial livremente? Então, o que é que acontece? A migração do trabalhador do ambiente presencial para o teletrabalho fica a cargo do empregador e pode ocorrer por meio de aditivo contratual ou já na assinatura do contrato de trabalho. No entanto, faço a ressalva que deve ser de forma expressa, escrita, certo? Já o inverso, que seria do teletrabalho para o presencial, existirá necessidade de acordo dos dois e deverá ser concedido 15 dias para o trabalhador se normalizar, ter esse prazo para poder retomar o trabalho presencial. É um prazo de 15 dias, né? Isso. Que delimita essa mudança. E, nesse caso, o regime presencial pode ser migrado, sendo necessário uma expressa concordância do empregado, não é? Ou pode ser feito de forma, digamos assim, sem ter sido feita nenhuma negociação? Não, então, o que é que forma acontece? Impositiva, digamos. Dentro do teletrabalho de volta para o presencial, o empregador tem que conceder realmente esse prazo de 15 dias para a retomada do trabalhador ao ambiente presencial.
no entanto, nada obsta que, já adaptado ou com as suas situações realmente de cunho pessoal ou de adaptação para a volta do trabalho, o trabalhador se disponha a retornar ao ambiente presencial antes desse período. Acredito eu, por análise realmente da norma jurídica, que esse prazo seria de, no máximo, 15 dias. Ok. Bem, a pergunta que vai ser respondida no próximo bloco, é sobre o direito do empregado ao vale transporte e ao vale refeição, caso ele esteja trabalhando no sistema home office. A gente volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o advogado trabalhista José Beltrão Neto. Ele que é membro da Comissão de Fortalecimento do Controle Social da OAB, como também tem pós-graduação no Mackenzie em Direito e Processo do Trabalho. Portanto, nossa conversa hoje é sobre justamente os novos limites do home office. E nesse sentido, eu perguntei no bloco anterior sobre o direito, parece ser uma coisa óbvia, né? Mas há algumas questões que envolvem o direito do trabalhador ao vale transporte e o vale refeição, caso ele tenha que se transportar, mesmo que esporadicamente à sua empresa. É por aí, doutor José Beltrão? Então, essas duas modalidades, na realidade, eles não são integrados ao salário. E o que é que isso quer dizer? Eles são parâmetros assistencialistas justamente para poder conduzir o empregado ao seu trabalho. E partindo dessa premissa, junto com a análise que foi realizada por um juiz do trabalho de Brasília, né, do Distrito Federal, é justamente que não existiria, em tese, ou pelo menos nesse primeiro momento, a necessidade de serem prestados nem o vale transporte, em razão de não existir a necessidade de se transportar para o ambiente presencial do trabalho, já que a tecnologia facilita essa situação, e a questão do vale refeição realmente fica também prejudicada em razão do trabalhador estar no seu ambiente domiciliar a priori. Certo? Pode haver. Agora, Pois não. Agora, o que podemos ver também é que o teletrabalho nem sempre, o home office é sempre realizado em casa. No entanto, o teletrabalho pode ser realizado em outras situações. O que hoje, em razão da pandemia, não me parece ser o que está ocorrendo de fato. Ou a pessoa voltou para o presencial, ou realmente está em home office. Pode haver acidente de trabalho no sistema do teletrabalho? Sim. Pode existir um acidente de trabalho. Que situações podem configurar esse acidente de trabalho? Desde o acidente de trabalho, ele se... Até doenças ocupacionais, por exemplo? Então, o que é que acontece? Quando o empregador ele não se compromete com aquilo que a gente conversou no início do programa, que é de promover cursos, palestras, situações realmente informativas para o trabalhador a respeito dessas questões que ele deve se preservar quanto a sua ergonomia, quanto a sua saúde, quanto a sua segurança do trabalho, ele pode sim, inclusive, sofrer sanções de cunho econômico perante a justiça.
trabalho, se ele não fizer essa promoção e ficar aprovado. Inclusive, observado tanto na legislação quanto na norma técnica, que é dever do empregador, além de promover isso, entregar ao empregado um termo de que este esteve presente nessas palestras, nesses informativos a respeito, né, da ergonomia, enfim, da segurança e da saúde do trabalho, certo? E ele ainda tem que assinar esse termo, se comprometendo, dizendo o quê? Que esteve presente, que observou as situações, que ficou claro, enfim, que ele vai seguir essas instruções realizadas pelo empregador por meio desses cursos, por meio dessas palestras, por meio desses informativos, o que resguardaria. Todavia, nada obsta que, caso não exista esse termo, ou que fique configurada a negligência do empregador em promover realmente essa questão da segurança e da saúde do trabalho, que a ele seja imputado sanções de cunho econômico, inclusive com a necessidade de indenizar o trabalhador. Pois é, a nota técnica aborda até temas como etiqueta digital. O que é que a gente pode entender nesse universo da etiqueta digital, doutor José Beltrão? A gente pode, inclusive, relacionar a questão da etiqueta digital como um mecanismo para evitar a questão do burnout, que já está ligado extremamente à saúde do trabalhador. E o que seria a etiqueta digital? O burnout seria o excesso de estresse em razão do trabalho ou de alguma outra situação. É quando a pessoa realmente entra numa situação de estresse tão grande que ele não consegue desenvolver suas atividades do dia a dia, inclusive elas nas laborais. E aí o que é que acontece? A etiqueta digital, ela vem para o quê? Ela vem para regular o que é realmente necessário para se conter essas atividades, impor limites, o direito realmente é a questão do trabalhador ficar offline, ele não precisar estar disponível para o trabalhador. Desconexão, né? O direito à desconexão. Isso. Exatamente, porque nesse processo de adaptação, às vezes pode-se passar um pouco do limite e realmente requerer que o empregado esteja ali 24 horas conectado a uma plataforma de mensageiro, como existe o WhatsApp, ou talvez ao portal onde é elaborado a questão da atividade, né, que o empregado exerce, enfim, e tudo isso, quando nós sabemos que o ser humano, claro, é uma parcela muito importante da vida adulta, principalmente, do indivíduo, o trabalho. No entanto, existem outras parcelas da vida que merecem uma atenção. O lazer, o descanso, a família, os amigos, o prazer relacionado ao consumo de material cultural, de entretenimento, enfim, os mais diversos. Então, realmente, é muito importante se estabelecer e se cumprir o direito da desconexão, como foi apontado. Mas é importante também que ambas as partes tenham clareza de processos e rotinas. Muitas vezes a empresa submete o funcionário, o trabalhador, ao trabalho, ao teletrabalho, ou home office, mas não tem a estrutura adequada para, digamos assim, estabelecer essa conexão com os funcionários, né? O que se fazer, o que deve ser feito nesses casos? Então, quanto ao teletrabalho, de fato, essas situações, em tese, deveriam estar normatizadas perante o aditivo contratual, certo? Já no home office, por se tratar com uma aparência de trabalho comum, de regra geral, o ideal é que as empresas, a nível de segurança própria, inclusive para os seus empregados também terem a ciência de quais são essas diretrizes, coloquem instrumentos normativos e façam a circulação perante toda a sua equipe, analisando ponto a ponto as questões de tempo de jornada de trabalho, como é que serão procedidas as situações, quando serão procedidos os cursos, tanto de aprimoramento das plataformas virtuais, como a questão também da saúde e da segurança do trabalho, e também de outros assuntos terceiros. O ideal para o teletrabalho é que esteja disponível, mas também o empregador pode se utilizar realmente dessas normas circulares, e já para o home office,
ele vai ficar preso a essa segurança perante os instrumentos normativos da própria empresa. Bem, e de informação também. Qual seria o ideal do ponto de vista do equilíbrio entre as partes? Essa é uma pergunta muito difícil, porque questão do trabalho é que ele envolve o relacionamento interpessoal. E o relacionamento humano, ele é bom, mas também pode não ser tão bom assim, gerar realmente atritos, enfim. Então, o ideal é que a nível pessoal, seja você empregador, seja você o empregado, tenha parcimônia, entenda que às vezes pode não ser o dia, mas também não fique tão na defensiva quando se sentir ofendido ou quando se passar um pouco do limite, chegar a ter uma conversa franca, respeitosa, basilada, realmente dentro de preceitos de boa convivência, certo? E quando necessário, também se fazer valer tanto dos seus direitos quanto cumprir com as suas obrigações, para que não ocorra um estresse maior, já que sabemos que esse período de pandemia traz uma ansiedade exacerbada que não é usual do ser humano, ele aumenta ainda mais a ansiedade que a nossa sociedade odierna já traz, certo? Então tem que existir realmente o equilíbrio, buscar sempre ter a boa vontade, fazer o máximo possível dentro das suas limitações, respeitar suas características pessoais, respeitar as normas, respeitar a boa convivência, no final das contas. Importante entender que as pessoas estão tentando adaptar-se e conviver, né, com o trabalho em casa e com a vida pessoal. E que as empresas também estão preocupadas com a sua produtividade, com o desempenho das suas empresas, né? Então, nesse caso, seria essa relação transparente do funcionário explicar para a empresa as condições em que ele está e a empresa buscar também oferecer uma condição no trabalho home office que atenue essas questões, digamos assim, familiares, né? Isso, inclusive lembrando que é o dever de todos os entes realmente fazerem tanto a fiscalização quanto a proposição e a exigência do que é determinado da norma. Não seja só ele o empregador, o quem é realmente necessário propor o que está lá na norma ou fiscalizar, mas pode ser também empregado em conjunto, sempre procurando o bem comum, e também aos entes públicos, por meio do Ministério Público do Trabalho e afins. Doutor José Beltrão Neto, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista. Que considerações o senhor poderia fazer sobre o que discutimos aqui e as perspectivas de agora em diante dentro dessa modalidade nova de trabalho para a maioria dos trabalhadores brasileiros? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma réplica a uma informação que foi dada no bloco anterior, que a alteração do trabalho presencial para o teletrabalho tem que ocorrer por mútuo acordo entre empregador e empregado. Já o retorno do teletrabalho para o presencial é por disposição unilateral do empregador, com a observação daquele prazo máximo de 15 dias para a adaptação do retorno do empregado ao ambiente presencial, certo? E alguma das considerações que eu faço realmente é que temos que pesar o que é positivo e o que é negativo dentro dessas novas dinâmicas de relação de trabalho. Não tão novas, mas que foram incorporadas em razão da pandemia, que é a questão do home office, do teletrabalho, enfim. Eles têm realmente suas positividades, certo? A facilitação, evitar deslocamento, a adaptação de horários, enfim. Mas também temos que prestar atenção que, por mais que tenham todos esses benefícios, existem situações que precisam realmente de uma atenção muito grande, tanto do empregador quanto do empregado, para evitar o desenvolvimento de problemas de saúde relacionados ao exercício do trabalho, relacionados, claro, à musculatura e ao corpo do ser humano, mas também à mente. Acredito que esses são os grandes desafios que a gente vai percorrer e vão ser necessários tanto o desenvolvimento de novas técnicas pelo pessoal da área de trabalho, que fazem a saúde do trabalho, que fazem a segurança do trabalho, enfim, quanto os profissionais realmente de saúde a nível psicológico e de corpo.
O senhor é otimista para esse momento que nós vivemos? Porque estamos aí, né? Quase chegando a vacina, né? Mas nada muda assim de repente, né? Essa mudança ela tem que ocorrer de uma forma gradual, porque o vírus está presente, né? Como o senhor vê essa questão? Então, a partir do momento que a população comece a ser vacinada, começamos a ir para um cenário, em tese, mais positivo do que o atual. No entanto, temos realmente que nos prender à esperança e a bons sentimentos para poder passar da forma melhor possível por essa crise, né, de saúde e de economia. E sim, o otimismo é extremamente necessário para toda a população, porque sem ele, o que seríamos, não é isso, Gorete? É verdade. Bem, eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação, doutor José Beltrão Neto, advogado trabalhista, por ter prestado esses esclarecimentos que só um profissional pode fazê-lo nessa área. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até logo. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.